Olá! Houve um tempo em que o nome da doença sequer era citado. Quando uma pessoa era diagnosticada com câncer, havia um consenso entre familiares e médicos de que o paciente não deveria ser informado. A tristeza seria tão grande que acabaria por interferir no tratamento. Ter alguém na família com a enfermidade causava constrangimento, vergonha. Isso mudou porque o câncer está deixando de ser uma sentença de morte. Os pesquisadores esperam chegar ao tempo em que se transforma em doença crônica e tem acompanhamento, como em casos de hipertensão e diabetes. E trabalham muito por isso em vários cantos do mundo. O combate ao câncer é o tema do Bom para Todos, que começa agora. O que está vindo aí de mais moderno no tratamento oncológico seria a imunoterapia. Com qual faixa etária a gente pode ter câncer? Eu, sem querer, passei a mão no colo e senti, porque o tumor ficava na mama esquerda, na parte superior. Não é fácil receber um diagnóstico de câncer. Insegurança, preocupação, medo são sentimentos que nessa hora têm de ser divididos com as pessoas próximas, aquelas que vão ajudar a superar a doença. O choro contido vem à tona 3 anos depois do diagnóstico e tratamento de um câncer de próstata. O auxiliar administrativo Rubens Gomes se emociona ao lembrar do dia em que soube do resultado de uma biópsia que confirmou a doença. Não é nada fácil você chegar para sua esposa, para os seus filhos, né, e falar. Eu até sou emotivo, as lágrimas vêm aos olhos, mas eu encarei com frieza. Rubens contou para a família no mesmo dia em que recebeu o diagnóstico. Falar para a família é a primeira coisa que tem que se fazer, porque é a família que vai estar no dia a dia passando para você a força que você precisa para você superar esse momento difícil que é você saber que tem uma doença que pode te matar. Então, a família é muito importante nessa hora. O tratamento foi uma cirurgia para a retirada da próstata. Rubens lembra que sempre cuidou da saúde. Nunca se recusou a fazer, por exemplo, o exame de toque, que pode indicar o câncer. Façam o exame. Deixa esse machismo do lado, encare o médico, é uma coisa normal, né? Nada vai mudar você não vai deixar de ser homem por fazer esse teste. No caso de Rubens, o exame clínico não apontou nenhuma anomalia. Eu fiz o exame, não deu nada. No exame de toque, não deu nada. Daí depois veio os exames complementares, que são os exames de sangue, as ultrassonografias, né? E no exame de sangue, o primeiro resultado que saiu, deu alteração do PSA. O PSA estava alto. Hoje Rubens está curado, mas ainda faz exames preventivos. A cirurgia foi em 2013, né? E da cirurgia até hoje, a cada 6 meses, os exames são repetidos. Ultrassonografia, exames de sangue. Não tem mais o exame de toque, porque não precisa, já tirou a próstata, certo? Mas, e hoje o meu PSA, que lá atrás, quando da primeira vez estava aproximadamente 4,8, hoje está em 0,02. Nossa convidada de hoje é a oncologista Cláudia Vaz de Melo Sete. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ninguém quer receber esse diagnóstico, mas será que hoje as coisas estão mais fáceis? Os pacientes já conseguem lidar melhor com esse fato, Cláudia? Os pacientes ainda têm um grande problema em aceitar a doença, o diagnóstico da doença, e a gente, ao longo do tratamento, junto com a equipe multidisciplinar, a gente consegue lidar melhor e fazer com que o paciente aceite melhor. Hoje não é apenas um médico que informa, por exemplo, um resultado desse. Depois que a gente entra em contato com o paciente oncologista, tem toda uma equipe multidisciplinar, então de psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, tudo que o paciente precisa, e todo mundo lida com o diagnóstico junto do paciente. Ok. No começo dos anos 2000, falava-se muito em drogas novas que eliminariam ou reduziriam as dores e os efeitos colaterais de rádio e quimioterapia. Eles já estão sendo usados? Já de 2000 para cá a gente teve um avanço muito grande na oncologia,
tanto nos tratamentos de quimioterapia quanto na radioterapia, até nas técnicas cirúrgicas. Então, a gente consegue proporcionar para os pacientes menos efeito colateral e respostas melhores ao tratamento. Que bom, é um avanço. É um avanço. Que bom. Como é que estão as pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina contra o câncer? As pesquisas estão acontecendo a todo vapor. O Brasil participa, inclusive, de pesquisas internacionais. Sim. E falar de uma vacina para curar o câncer é algo que a gente ainda que não está no foco, até porque câncer, a gente fala câncer abertamente, mas cada câncer é de um jeito, cada doença é de uma forma. Até dentro do câncer de mama existem vários subtipos que a gente trata diferente. Sim. Então a gente consegue ter novos tratamentos para conseguir prolongar ao máximo quando a doença não é passível de cura. Nossa primeira pergunta diz respeito ao fator genético para a doença. Quem tem uma pessoa com câncer na família, ela corre mais risco? Existe mais possibilidade de outra pessoa na família ter? Existe. Normalmente, quem tem familiar com algum histórico de câncer tem mais chance de ter. Existem algumas doenças genéticas que conferem um risco muito maior dentro dessas famílias que têm doenças genéticas. Em qual é o grau de relacionamento assim, para ter maior possibilidade? Tem que ser pai, filho, irmãos, tios? Como é que é isso? Normalmente, o que conta mais são parentes de primeiro grau. Sim. Então, pai com filho, irmão, né? Sim. Dependendo da localização do tumor, prevenção e o tratamento diferem muito, é do que trata a nossa próxima pergunta. A minha pergunta é, como se combateu o câncer de garganta? Os cânceres hoje são tratados de forma completamente diferente. E a gente chama tudo de câncer, mas são doenças completamente diferentes. Então, câncer de garganta especificamente, tabagismo e etilismo são dois fatores de risco muito importantes e que estão relacionados. Então, evitar esses dois fatores de risco já diminui muito a chance de ter o tumor. Outro fator de risco é o HPV, então a infecção pelo HPV, e a gente acha que com a vacina e a proteção, né, de relação sexual vai diminuir o risco também. Uma vez que você já tem o câncer instalado, depende muito da localização do tumor, se é passível de cirurgia ou não, mas existem várias modalidades de tratamento. Dá para fazer quimio e radioterapia com a intenção de cura, e se o paciente não tem condições de cura, dá para a gente fazer quimioterapia. Ok. Crianças, jovens, adultos, idosos, alguém está livre da possibilidade de ter câncer? Com qual faixa etária a gente pode ter câncer? Em todas, infelizmente. É claro que com a medida dos anos, então quanto mais idoso você vai ficando, maior a chance, mas hoje em dia a gente tem câncer em todas as idades, desde criança até idoso. Qual seria o fator, quer dizer, a vida estressada, é o que fez com que se espalhasse dessa tal maneira, quer dizer, ninguém está livre disso? É uma coisa, ou porque hoje a gente fala mais, ou sempre foi assim? Eu acho que antigamente a gente não conseguia diagnosticar. E as pessoas morriam de outras doenças. Então, por exemplo, infecção era uma causa de morte muito importante em décadas passadas, que hoje em dia já não é mais, a gente tem tratamento. Então, passou-se a diagnosticar mais o câncer. Mas claro que o nosso estilo de vida hoje, radiação, tabagismo, enfim, toda essa vida que a gente leva estressado hoje em dia está relacionada. Criança, então, por que a criança teria risco de câncer? Pode ser alguma coisa genética, então existem vários cânceres relacionados à genética também. Triste saber, mas é a realidade, né? Ser diagnosticado com câncer no nosso país significa batalhar contra a doença e contra o longo caminho para se conseguir tratamento. No sistema público, o paciente enfrenta espera por consultas e exames. Na rede privada, por autorização dos convênios, que na maior parte das vezes são falhos na cobertura para remédios oncológicos. Veja os caminhos a seguir na busca pela terapia. Pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, o paciente deve ir até a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Se a unidade não tiver condições de dar um atendimento para o caso, será encaminhado para um ambulatório de especialidades ou para um hospital. Será examinado por um especialista que pedirá exames para comprovar a existência do câncer. Dependendo da região e do tipo de câncer, poderá ser encaminhado para uma UNACOM, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, ou para um CACOM, Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia.
Os 2 centros de excelência no país, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e o ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, só aceitam pessoas indicadas por uma unidade que faça parte do sistema de referência destes centros. O paciente deve levar os exames específicos que comprovem o câncer. Ele será então cadastrado e passará por uma nova triagem, que determinará se estes são os locais adequados para o seu tratamento. O Brasil está bem preparado para atender os pacientes portadores da segunda doença que mais mata no país, Cláudia? A gente está caminhando, mas infelizmente o SUS que a gente tem em São Paulo, ele não é o mesmo SUS que a gente tem no Brasil inteiro. Então aqui a gente tem acesso, as filas não são muito grandes nos principais centros, a gente tem acesso às principais drogas para tratar os principais cânceres, a gente tem acesso a cirurgias, a outras equipes, a radioterapia. Porém, nas áreas mais carentes, isso não acontece. Então, tem pacientes que vêm de outros estados para São Paulo à procura de tratamento. E São Paulo dá conta disso? Isso aumenta o número de pacientes que a cidade não estava esperando, mas até a gente está dando conta. Posso falar de onde eu trabalho, que é aqui em São Bernardo. A gente conseguiu acabar com a fila. Então, hoje, se o paciente leva o diagnóstico, o encaminhamento para um posto de saúde, isso é encaminhado para o centro regulador da cidade. E aí vem para mim, eu trio esses pacientes e, de acordo com a gravidade, eu consigo agendar consulta sem atraso. Então, se o paciente conseguir levar essa semana que vem eu já consigo estar com esse papel na minha mão. Ok. No próximo bloco, a apresentadora de sucesso fala sobre o câncer que teve e que a fez virar uma voz ativa nas campanhas de prevenção. A gente se sente mais poderosa, a gente se sente mais forte. Bonita, famosa, com carreira de sucesso na TV, Sabrina Parlatore descobriu-se com câncer de mama num simples exame de toque. Passou por momentos muito difíceis e se tornou uma voz ativa nas campanhas de prevenção. Das passarelas de moda, da primeira geração MTV Brasil, dos palcos, da música, Sabrina Parlatore conserva o vigor e a beleza que a ajudaram a trilhar uma carreira de sucesso. Mas definitivamente não se trata mais da mesma pessoa. A gente se sente mais poderosa, a gente se sente mais forte. E é verdade, você fala, gente, depois desse tranco que eu levei, o que vier a partir de agora, né, eu toco para frente, né, mato no peito. Involuntário, o caminho da transformação foi sofrido. No final de 2015, Sabrina foi diagnosticada com câncer de mama, descoberto num simples toque, meio ao acaso. Eu, sem querer, passei a mão no colo e senti, porque o tumor ficava na mama esquerda, na parte superior. Aqui, assim, exatamente aqui. Aí eu fiquei super preocupada, senti um caroço. Aí no dia seguinte, já liguei para minha médica, ginecologista, fui fazer todos os exames. E aí, em menos de uma semana, eu já estava com o resultado da biópsia na mão e deu câncer. Foi um susto muito grande. Sabrina não precisou passar pela mastectomia, a cirurgia de retirada de mama, mas teve que se submeter à químio e à radioterapia. Eu perdi 30%, 40% do meu cabelo porque eu usei um aparelho de resfriamento do couro cabeludo, que é uma coisa revolucionária e que chegou há pouco tempo no Brasil, porque era para eu ter perdido todo o cabelo. Tanto que eu perdi todos os pelos do corpo, sobrancelha, cílios, tudo. Só que essa touca, ela preserva a maior parte do cabelo, mas não funciona para todo mundo, depende do tipo de droga que você toma. Me olhar no espelho e ver que eu não estava careca, para mim fez muita diferença. Os piores momentos do tratamento, Sabrina dividiu apenas com os familiares e amigos mais próximos. Já fortalecida, passou a falar abertamente sobre a doença. Com a quimioterapia, a pele fica extremamente sensível. A gente tem que passar um fator de proteção muito alto no dia a dia e não pode tomar sol. Eu fiquei 1 ano sem tomar sol e agora, finalmente desfrutando.
Aos 42 anos, Sabrina se transformou numa potente voz na prevenção e combate ao câncer de mama. Eu quero sempre estar à frente nesse tema, para informar, para contar a minha experiência. E eu quero batalhar para que as mulheres carentes tenham mais acesso aos exames. Sabrina tem planos de voltar à televisão, de gravar um CD. Mas daqui para frente, compromisso mesmo é cumprir o protocolo de exames preventivos pelos próximos 5 anos. Eu fiz a minha parte, isso é legal a gente saber, né? Pô, eu fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Eu fiz a cirurgia, eu fiz todas as sessões da químio, da rádio, assim, sofri pra caramba. O meu prognóstico é mais de 90% de cura. Então, para mim, isso é cura, né? Eu me sinto curada e eu tenho convicção de que nunca mais eu vou ter nada. Qual a importância de pessoas públicas como a Sabrina, o Lula, a Dilma, o Edson Celulari, o Reinaldo Giannichini falarem abertamente sobre ter tido câncer, Cláudia? Eu acho super importante, ajuda a população a entender que isso pode acontecer com qualquer um e a falar sobre exames de detecção precoce. Então, por exemplo, no caso da Sabrina, se ela tivesse tivesse procurado, talvez ela não conseguiria ter esse prognóstico de 90% que ela nos disse. Então, é super importante para mostrar para a população que precisa ir atrás, precisa ter uma vida saudável, fazer os exames preventivos para se detectar, ser de uma forma precoce para poder ter chance de cura. Ok. A Sabrina Pallatori nos contou na reportagem sobre um equipamento que usou para não perder totalmente os cabelos. A próxima questão aborda exatamente os avanços terapêuticos no combate ao câncer. Eu queria saber quais as terapias mais eficientes e mais modernas hoje para os tratamentos de câncer. Então, depende muito do tipo de câncer. Tá? Mas o que está vindo aí de mais moderno no tratamento oncológico seria a imunoterapia, que é como se fosse uma vacina. Então, é um tipo de tratamento que faz com que o seu sistema imunológico fique mais forte, porque o câncer faz com que o nosso sistema imunológico fique mais fraco. Então, com isso, você próprio consegue combater o câncer. Existem técnicas cirúrgicas aí avançadas. Então, por exemplo, hoje em dia já se faz cirurgia de câncer de próstata com robô. Sim. Né? Ao invés o médico junto com o robô, então isso faz com que o paciente tenha menos morbidade relacionada à cirurgia. As técnicas de radioterapia também são mais modernas, então possibilitando um tratamento mais eficaz com menos efeito colateral. E são menos invasivos esses tratamentos? São. Alguns desses tratamentos? Alguns são. Bem menos? Bem menos do que antigamente. Por exemplo, antigamente para fazer uma mastectomia tirava até o músculo, né, da parede torácica da mulher. Hoje em dia, com toda a técnica que a gente tem, a gente consegue fazer uma cirurgia, tirar um pedacinho da mama e ser tão eficaz e tão radical no sentido de eliminar o câncer quanto antigamente. Que bom, né? Pelo menos uma boa notícia. De acordo com Ricardo Barros, ministro da Saúde, o número de pessoas que fizeram tratamento oncológico na rede pública passou de 292 mil em 2010 para 393 mil em 2015. O total de sessões de quimioterapia e radioterapia também cresceu. Quanto o congelamento de gastos públicos por 20 anos afeta a pesquisa e o tratamento do câncer no nosso país, Cláudia? Acho que vai afetar muito esse congelamento, porque o SUS já está defasado, o que a gente tem na rede privada já é superior ao que a gente tem no SUS, e congelando o recurso, a gente ainda tem a questão da pesquisa, que também vai ser prejudicada, e é algo que a gente precisa melhorar muito no nosso país, que está muito atrás dos países norte-americano e a Europa. E me diz uma coisa, eu li a respeito que existe às vezes uma defasagem de quase 10 anos entre um remédio aprovado na Anvisa, que vai para a rede privada, e demora 10 anos quase para chegar no SUS. Demora bastante mesmo. Hoje em dia, a rede privada no Brasil, ela está atrás de outros países, e o SUS, então, está mais atrás ainda. O que podemos fazer? Políticas de melhoria na saúde pública. Novas drogas estão sendo testadas para o tratamento do câncer. Funcionam? É o que quer saber uma telespectadora.
A minha pergunta sobre câncer é sobre esse novo medicamento que saiu sobre o câncer e que está sendo proibido, a eficácia realmente desse medicamento. Provavelmente ela deve estar falando da tal da pílula do câncer, né, que foi a fosfetanolamina, que no ano passado teve um grande boom aí desse remédio, porque aparentemente foi dito que o remédio traria a cura do câncer, ele ainda não era aprovado. Mas o que a gente, oncologista, sabe sobre a medicação é que é uma droga que ainda não foi estudada. E aí o que acontece? A Anvisa tirou esse remédio de circulação. Por quê? Porque não era aprovado, a gente não sabe se tem efeitos colaterais, se realmente responde, se serve para todos os tipos de câncer ou não. E estudos estão sendo feitos depois de toda essa mobilização do país com essa droga, para ver se realmente esse remédio tem efeito ou não. O que a gente sabe é que os estudos preliminares que estão saindo, por enquanto, estão negativos. Então, não tem nada ainda de positivo a caminho. Ok. No primeiro bloco, falamos sobre os caminhos para se conseguir tratamento pelo SUS. Vamos ver agora os trâmites para quem tem plano de saúde privado. Ao apresentar sintomas, a pessoa deve ir ao ambulatório de um hospital na rede de cobertura do seu plano ou marcar uma consulta com um médico dessa mesma rede. Os convênios de saúde privados têm de marcar consulta para o paciente com câncer dentro do prazo de 1 mês. Caso não seja atendido, ele pode ligar para a empresa e exigir a consulta. O médico precisa de autorização do convênio para realizar os exames. Em geral, a empresa tem até 5 dias úteis para autorizá-lo, mas esse prazo pode ser estendido por mais 5 dias caso a empresa peça informações adicionais ao médico. Depois dos exames, o convênio ainda precisará aprovar o tratamento indicado para o paciente, que pode começar imediatamente depois da autorização ou em cerca de 2 semanas. Os convênios quase nunca cobrem a compra de medicamentos orais porque a ANS, Agência Nacional de Saúde, não exige que eles cubram. Se não puder pagar pelos remédios em torno de R$15 mil por mês, a pessoa pode entrar na justiça contra o Estado brasileiro. O processo dura menos de 1 mês e costuma ser favorável ao paciente. Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, muitos medicamentos novos para o tratamento de câncer são incorporados antes na rede privada do que na rede pública. Existe a possibilidade, como os pesquisadores vêm afirmando, de o câncer deixar de ser fatal para se tornar uma doença crônica, como diabetes e hipertensão? Pode-se falar em cura, Cláudia? Acho que cura a gente ainda não consegue se falar, infelizmente, mas dá para a gente falar sim em doença crônica. Então, cada vez que passa, a gente tem mais remédios novos para tratar a doença metastática e com isso a gente consegue ir aumentando o tempo de sobrevida dessas pessoas, assim como diabetes e hipertensão. Então, câncer de mama é uma delas que a gente consegue, por vezes, 10, 12 anos aí a paciente fazendo tratamentos e tratamentos que ela consegue manter uma certa qualidade de vida, porque também não adianta a gente prolongar com muito sofrimento, né? Sim. Tá ok. Muito obrigada pela sua presença, Cláudia. Obrigada a você. Para participar do Bom para Todos pelas redes sociais, anotar dicas ou rever o programa, é só acessar a nossa página no Facebook ou o site tvt.org.br. Pesquisadores que levantaram a situação do câncer no Brasil sintetizaram o trabalho em 4 pontos. 1. O câncer é a segunda causa de mortalidade por doença no Brasil. 2. A incidência de câncer cresce progressivamente, inclusive em faixas etárias abaixo dos 50 anos. 3. Os serviços de assistência oncológica são insuficientes, às vezes inadequados e mal distribuídos geograficamente. E 4. Muitos óbitos poderiam ser evitados por ações de prevenção ou detecção precoce. O número de pacientes que recorreram ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para tratar um câncer aumentou 34% em 5 anos, mas só 57% dos doentes conseguiram iniciar a terapia dentro do prazo de 60 dias, conforme prevê Lei Federal de 2012. Nesse ambiente, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, voltou a defender a criação de planos de saúde populares como forma de desafogar a demanda no SUS, sem, no entanto, deixar claro se esses planos populares oferecerão tratamento oncológico. Especialistas criticam essa proposta, bem como a demora na incorporação de novas tecnologias, remédios e procedimentos para o câncer na rede pública. As notícias podem não ser muito boas.
mas é de posse dessas informações que podemos lutar pela qualidade de saúde que queremos. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!